Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um Biolosada, edição número 78. Hoje vamos falar de espécies exóticas invasoras, um tema que está na ordem do dia, pelo menos para quem é biólogo e quem se preocupa com a área ambiental. E temos connosco um honroso convidado hoje, que é o Filipe Ribeiro. Passo a apresentar. Olá, Filipe, muito boa noite e obrigada por teres aceito. Olá, boa noite. O Obrigado pelo Filipe convite. tem aqui um currículo bastante extenso, mas eu vou tentar resumir do seguinte modo. É licenciado em Biologia Marinha pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com um estágio na altura realizado com a bioecologia do saramurro, que é um peixe altamente ameaçado nativo da bacia do Guadiana. Trabalhou posteriormente no âmbito de estudos dos peixes, no âmbito do projeto da barragem do Alqueva, doutorou-se em Biologia em 2008, com estudos sobre os aspectos da biologia que levam ao sucesso dos peixes invasores em rios de caráter mediterrâneo, e esta questão das invasoras nunca mais o largou, ou o Filipe nunca mais largou esta questão das invasoras. Durante o doutoramento esteve, nomeadamente, na Universidade da Califórnia, no pós-doutoramento na da Virgínia e no Instituto de Ciências Marinhas, isto em 2011 e 2012. Foi um membro fundador desta importante associação de ciência cidadã, que é a Associação Biodiversidade para Todos. Foi ainda presidente da Sociedade Ibérica de Ictiologia, já agora a ictiologia é a ciência que estuda os peixes, e é atualmente investigador do MARE, que é o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É então investigador neste grupo de investigação sobre invasões biológicas, que quer melhorar os métodos de detecção precoce de espécies invasoras, utilizando várias técnicas, nomeadamente ciência cidadã, DNA ambiental, metabarcoding, entre várias outras ferramentas. Hoje o Filipe está aqui conosco a representar o projeto Invasaqua, em particular o parceiro, portanto este projeto é gerido por um consórcio de parceiros e ele representa a Sociedade Ibérica de Ictiologia. Filipe, o currículo é vasto, espero que não me tenha escapado nada de maior. Filipe, muito obrigada. O Filipe já esteve connosco na Casa das Videiras, em Lousada, a falar de peixes. Penso que na altura foi do projeto Frisk, e hoje vem-nos então falar do projeto Life Invasaqua. Filipe, muito obrigada, é sempre um prazer ouvir-te. O Filipe sabe imenso de peixes, de linhas de água, de invasões ecológicas aquáticas, é sempre um prazer ouvi-lo. Portanto, o palco é teu, Filipe, muito obrigada. Obrigado, Milena, obrigado pelo convite ao Biolosada, pelo convite. É um prazer e um dever fazer esta parte de comunicação da ciência para a sociedade, para todos nós. E pronto, e agora com tantas apresentações assim, ali levas muitas expectativas. Bom, vou começar a partilhar aqui a apresentação, não sei se estão a ver todos. Sim. Ótimo. Eu pedi à Milene para enviar este inquérito e a ideia aqui do inquérito é para as pessoas perceberem um antes e o depois sobre o que sabem sobre espécies exóticas invasoras em ambientes aquáticos. E venho aqui falar do projeto Life Invasaqua, que tem este título sobre espécies exóticas invasoras em ambientes dulceaquícolas e estuarinos. E ambientes dulceaquícolas são os rios, as barragens, as lagoas que existem em Portugal. E os sistemas estuarinos são a zona dos estuários, ao próximo, quando os rios desembocam no mar e cria ali uma zona de mistura entre água doce e água salobra. E é um projeto ibérico, é um projeto que tem 9 sócios beneficiários, é coordenado pela Universidade de Múrcia e em Portugal é representado pela ASPEA e pela Universidade de Évora. Existe uma instituição que é binacional, que é a Sociedade Ibérica de Ictiologia, e estou aqui em representação. O projeto está atualmente mais ou menos a meio curso,
da sua duração, não é? Entre 2018, novembro de 2018, até outubro de 2023, e é um projeto, sobretudo, dedicado à transferência de conhecimento. É uma tipologia de lives que não há muitos em Portugal, pelo menos em Portugal não, houve poucas candidaturas vencedoras em que têm esta tipologia de programas lives, em que há transferência, em que é dedicado a informação, a criar conteúdos, divulgar conteúdos ligados à área do ambiente e permitir uma melhor governança ambiental. Qual é que é o objetivo principal do projeto Life in Vasacom? É aumentar a conscientização ambiental da sociedade civil, dos grupos societais, dos diferentes grupos de interesse ligados aos rios e aos estuários, como nós costumamos dizer, os stakeholders, à temática das espécies exóticas invasoras em sistemas aquáticos. E, com isto, ao alertar consciências, queremos ganhar mais pessoas para melhorar a sua detecção precoce e permitir uma resposta mais rápida na sua gestão, eventual erradicação ou eventual controle por parte dos diferentes Estados. Porque é que isto tem que ser um projeto ibérico? Porque nós temos 4 grandes rios em Portugal que são partilhados. Aliás, são 5 rios que são partilhados. Temos o Minho, temos o Lima, temos o Douro, o Tejo e o Guadiana, que são partilhados. E então, o que é introduzido num dos lados, invariavelmente vai parar no outro lado mais cedo ou mais tarde. E por isso é importante melhorar aqui uma governança ambiental e ter planos de gestão para estas espécies binacionais. Ora, como objetivos específicos, já falei aqui um bocado em algumas coisas, sensibilizar a sociedade civil para as ameaças causadas pelas espécies exóticas invasoras em ambientes aquáticos, criar sinergias aqui entre o conhecimento que muitas das vezes está fechado nas universidades em forma de mestrados ou em forma de doutoramentos ou em forma de alguns estudos que acabam por ficar ali e não acabam por passar para os atores que estão no campo, os municípios, as empresas que estão a gerir. E isso é importante passar-se esse conhecimento, que estão a gerir os ecossistemas. E, como já disse, melhorar a capacidade de gestão a nível ibérico, na detecção, na resposta rápida e criar aqui ferramentas que ajudem nesta gestão. Ora, o público-alvo é vasto, vai desde a administração central, regional e local, aos agentes de fiscalização, à academia e aos professores, às escolas, aos multiplicadores de conhecimento, de transferência de conhecimento, nomeadamente as escolas, os museus, também alertar para esta questão de sensibilização e de ações de formação direcionadas a jornalistas da área do ambiente para permitir uma melhor comunicação de algumas destas coisas. Só uma pequena nota, ainda recentemente vi uma notícia sobre a lampreia num jornal e falava dessa espécie da lampreia marinha e falavam dessa espécie exótica e na realidade a lampreia marinha é uma espécie nativa. Ou seja, há aqui muita formação, há aqui uma grande necessidade de formar os jornalistas para transmitir os conceitos corretos à população em geral, por exemplo. Isso é muito necessário. E depois todas as associações, todas as pessoas que
usem os meios aquáticos, desde pessoas que façam canoagem, pescadores desportivos, empresas que lidem com animais ou com organismos, quer animais, quer plantas aquáticas. Todos esses são grupos-alvo do projeto Life in Vasacqua. E agora, a primeira pergunta que eu tenho aqui para fazer: porque é que nós queremos, porque é que há necessidade de fazer um projeto dedicado a espécies exóticas invasoras em meios aquáticos? Tenho aqui quatro. E agora é Milene. Exato, eu ia dizer, agora vamos divertir-nos aqui um bocadinho. Os nossos habitués já sabem, vou lançar aqui um inquérito e vocês podem responder no vosso ecrã à questão colocada. Porquê é que é importante haver um projeto dedicado às espécies exóticas invasoras aquáticas? A. Porque os ecossistemas contêm uma enorme biodiversidade, porque as exóticas invasoras aquáticas causam danos económicos, porque a saúde pode estar em causa ou todas as opções estão corretas. Até agora votaram 30 pessoas, 37, metade. Vamos lá, votozinhos a chegar, votozinhos. Já votaram 52 de 66, estamos à vossa espera, 80%, mais uns votozinhos. Tens alguma ideia de qual é a resposta que está a ganhar, Filipe? Não sei. Então aqui vou eu, com 86, parece que mais ninguém está a querer votar, então partilhar resultados. Conseguem ver? Ok. Ok. Muito bem. Todas as respostas estão corretas. Então, temos aqui um público muito bem informado e, de facto, é verdade, temos aqui, de facto, as espécies exóticas, as espécies invasoras em ambientes aquáticos são consideradas a segunda causa de perda de biodiversidade a nível global. Em termos de impactos económicos para a Europa, anualmente são 12 mil milhões de euros que são perdidos em custos de gestão, custos de perdas económicas, perdas de produção, perdas de produção agrícola, perdas de navegabilidade, limpeza de turbinas, etc. Há aqui um grande conjunto de impactos económicos que existem, que estão identificados para a Europa. Só para terem uma ideia, o nosso resgate financeiro de 2013 foi de cerca de 78 mil milhões de euros, okay? Para um plano que era implementado, não me recordo muito bem, mas eram 4 ou 5 anos, e por isso aqui temos basicamente 12 mil milhões de euros todos os anos que nós perdemos. A Europa perde, e em Portugal será um valor muito mais pequeno, mas é bastante dinheiro. Pois são recursos que perdemos, que gastamos e que poderiam ser utilizados noutras coisas. Na saúde pública, sim, de facto, há algumas espécies que transmitem doenças, são portadoras de doenças como a dengue, o vírus do Nilo, ou a salmonela. Por exemplo, a salmonela, a tartaruga de orelhas vermelhas, a tartaruga que é mais utilizada como animal de estimação, acaba por ser uma portadora de salmonelas, e nós podemos estar a correr aqui algum risco de ter essa intoxicação. Ora, a próxima pergunta, que são 3 perguntas. E vem ela. Mais uma voltinha no carrossel do Zoom. Aí está, no vosso ecrã, agora mesmo. Como é que estas perdas económicas ocorrem? A. Por diminuírem a produção elétrica. B. Por perdas da produção agrícola. C. Porque diminuem a qualidade da água que bebemos. Ou D. Todas as anteriores. Tantararã. O Biolousada já decorre desde 2016. O nosso público fiel não dá hipótese. Sim, é verdade. Eu estou a ver as respostas.
Responderam já 61% das pessoas. Vamos dar mais uns segundos. Mais umas respostas a entrar. Ok, vou encerrar e partilhar os resultados com 83%, a grande maioria a responder D. Muito bem, muito bem. E é verdade, e basicamente acabamos por ter impactos nestes três níveis. De facto, temos espécies de bivalvos que entopem as turbinas e os tubos das barragens e, de facto, depois as barragens têm que parar para limpar as turbinas e toda a parte de tubos, de canais. Na agricultura, temos algumas espécies de crustáceos, de lagostins que acabam por entrar pelos arrozais, pelas zonas agricultadas e enfraquecerem os taludes e causarem alguma perda económica, ou comerem pequenos rebentos do arroz, da planta do arroz. Existe um estudo em Portugal que diz por cada hectare, esses crustáceos podem levar à perda de 43 euros por cada hectare, ou seja, é significativo. E depois há algumas espécies exóticas invasoras que de facto diminuem a qualidade da água das barragens e que levam a maiores custos do tratamento dessa água. O caso mais emblemático é a carpa, que é uma espécie amplamente utilizada na pesca desportiva, muito, muito apreciada, mas quando atingem determinadas sobrepopulações, quando ficam muito abundantes em determinadas barragens, em determinadas situações, sobretudo no sul do país, onde a água é um recurso escasso, acaba por haver perda de qualidade de água através da alimentação que elas aumentam a quantidade de turbidez, de sedimentos na água. E isso acaba por ser um problema. A última pergunta, e esta é mais desafiante, e vai mostrar aqui um ponto que era Milene, de outra palavra. Aqui vamos nós, o carrossel do Zoom. De qual destas espécies exóticas invasoras já ouviu falar? A. Medusa de água doce. B. Chanchito. C. Jacinto de água. Ou D. Sapo de unhas africano. Se já ouviu falar de mais do que uma, coloque aquela que ouviu mais vezes. Temos um claro vencedor. Vamos lá, vamos lá. 90% já responderam, parece que estabilizou. Mas, Filipe, não há nenhuma espécie que nunca tenha sido ouvida falar por ninguém. Ok? Então, aqui vou eu partilhar resultados. Ora, muito bem. 82% já ouviram falar do jacinto de água. E, de facto, há poucas pessoas que ouviram falar das outras espécies. E a ideia que eu quero aqui transmitir é que, pronto, temos aqui uma imagem do jacinto de água, e o jacinto de água é uma espécie aquática que está à superfície, é flutuante, e que nós conseguimos ver, conseguimos percepcionar. E aquilo que eu quero aqui mostrar é passar aqui a imagem do iceberg. Ou seja, aquilo que está fora d'água nós conseguimos percepcionar muito mais rapidamente, porque é o nosso meio, nós estamos no meio terrestre, conseguimos ver o que está de fora d'água, mas o que está dentro d'água não conseguimos percepcionar. E o que, no caso dos animais, nós temos uma ideia de que os animais que são mais próximos de nós são os peixes, e nós temos uma ideia de que por cada peixe há pelo menos 2 a 3 outras espécies de animais invertebrados que acabam por estar debaixo de água, que vêm com esses peixes. Ou seja, nós temos essa razão, pelo menos temos aqui uma ideia de que há aqui uma diversidade de espécies exóticas invasoras, de espécies exóticas, que acaba por estar debaixo de água,
que nós não conhecemos. E por isso há falta de conhecimento e há uma grande inação. Quando nós acabamos por agir, acabamos por ver que a situação já está totalmente descontrolada. Isto é um gráfico que o meu colega e amigo Pedro Guerreiro me cedeu, em que mostra aqui uma linha do tempo e como é que as espécies exóticas chegam em termos de abundância ao longo do tempo. E é muito comum que que a introdução da espécie seja algum tempo antes de alguém a detectar e dizer, ok, existe esta espécie aqui, e depois, só passado muitos anos, muitas gerações, algumas gerações, é que o público começa a reconhecer esse problema. Mas isto são as espécies que nós conseguimos percepcionar fora d'água, porque dentro d'água estas linhas acabam por estar muito mais distantes. E o que acontece é que quando nós percepcionamos, quando nós acabamos por perceber e as entidades públicas acabam por perceber que têm um problema, já é demasiado tarde para se fazer alguma coisa com alguma eficácia, nomeadamente erradicar ou até mesmo conter as populações em alguns locais mais restritos. E acaba por ser bastante problemático. Ora, um dos primeiros objetivos do Life in Vasacua para a Península Ibérica era perceber quantas espécies exóticas existem nos nossos rios e nos nossos estuários, na Península Ibérica. Isto porquê? Porque tínhamos a situação que acabava por ser um bocado caricata de haver colegas que trabalhavam na zona da Catalunha, que publicavam os seus trabalhos e tinham uma ideia do que é que existe para a Catalunha. Nós dizíamos uma coisa para Portugal, havia uns colegas que diziam uma coisa para a Galiza, mas não havia nada integrado. E outras regiões de Espanha acabava por não haver quase informação nenhuma. Então, nós não sabíamos quantas espécies exóticas existiam de facto e quais é que eram essas espécies. Então foi feita um levantamento desta lista de espécies. Este documento aguarda publicação, falta só o número o ISBN, o número de publicação para sair, mas vai estar disponível gratuitamente a todas as pessoas para descarregar, mas acabámos por perceber que entre espécies que estão estabelecidas, que existem a reproduzir-se em meio selvagem, em Portugal e Espanha são 199 espécies. Quais é que são essas espécies? São principalmente invertebrados, que são os mexilhões, os lagostins, medusas da água doce, são principalmente invertebrados. Depois temos aqui uma parte que são vertebrados, principalmente peixes e alguns mamíferos e répteis, e depois outras pequenas partes entre plantas e macroalgas e fungos. Mas 199 espécies exóticas invasoras em meios aquáticos a sobreviver, a reproduzirem-se, etc. Depois temos cerca de 100 espécies, que são espécies que houve um registro, são espécies claramente fora da Europa e que houve um registro e nunca mais se ouviu falar da espécie, ou então que são chegadas muito recentes e que nós não temos a certeza se de facto essa espécie está-se a reproduzir cá ou não, e precisamos de confirmação. E depois há outro conjunto de espécies, que são espécies que nós não temos a certeza se são nativas da Europa, da Península Ibérica, ou exóticas da Península Ibérica, que nós chamamos as criptogénicas. E nós decidimos incluir estas espécies aqui. Pronto, basicamente, temos 100 espécies de taxons que são incertos, que não sabemos. E, novamente, é mais ou menos a mesma tendência. Principalmente invertebrados e a seguir por vertebrados. Os animais dominam claramente. Este documento acaba por ter aqui, no total, dá 306 espécies, que nós temos de estar alerta, e tem
explica o objetivo, explica a metodologia de como é que foram atingidas estas listagens, como é que foram realizadas estas listagens. Tem algumas fichas de informação dedicadas a algumas espécies mais emblemáticas. Temos aqui o lagostim de água doce e o lagostim vermelho de Louisiana e o mexilhão zebra, com informação como sendo uma das piores espécies que existem. Ora, um dos outros motos para além de criar este conhecimento mais integrado, é fazer aqui, ensinar a todos, e foi criado uma exposição itinerante, que vai ser itinerante, sobre espécies exóticas invasoras em meios aquáticos. Foi inaugurada no Museu de História Natural em Madrid, e depois vai circular por toda a Península Ibérica. Já temos vários locais onde vai estar no Museu de História Natural em Portugal, vai estar no Aquamuseu, em Vila Nova de Cerveira, no Fluviário, na sede da IDI, em Beja, por isso vai circular. E estes painéis, aqui dei aqui alguns exemplos que estão em castelhano, em espanhol, mas vamos ter painéis em português, e já alguns dos painéis já foram produzidos em português e em castelhano e em inglês. Temos aqui, por exemplo, um mosquito tigre, que é um dos principais vetores, transporta doenças que nos são prejudiciais. Isto é muito sério, porque, por exemplo, se houver algum algarvio na audiência, de certeza que já ouviu falar que no Algarve, de vez em quando, há a febre do Nilo, ou casos e febre amarela, e basicamente, eu acho que é febre do Nilo, e basicamente a Direção Regional de Agricultura e Veterinária leva isso muito sério. Eles acabam por utilizar pesticidas para controlar as populações de mosquitos, até por introduzir outras espécies exóticas em determinados locais, para controlar as populações de mosquito. E ocorre, de vez em quando, algumas pessoas acabam por ficar infectadas. Ora, esta exposição acaba por ter aqui formas, alguns guias visuais, muito visuais, de identificação de outras espécies, que estão, algumas delas estão do lado de lá da fronteira e nós não conhecemos, e nós temos que as conhecer para as identificar. Algumas das nossas velhas conhecidas, como a perca-sol, a axegã, o visão americano, que é um problema grande agora no interior norte, no norte de Portugal e no centro de Portugal, que tem vindo a se expandir para sul. Mostrar aqui os impactos de algumas doenças que são exóticas, que vieram por arrasto com outras exóticas e que têm grandes impactos nas populações de anfíbios nativos, e isto é preciso ter bastante atenção, sobretudo a nós que andamos na água, em desinfetar o nosso equipamento antes de irmos para outra bacia hidrográfica, para outro corpo de água. É preciso ter muito cuidado com este tipo de transmissão. Pronto, e temos aqui mais outros guias visuais de plantas, de lagostins, de crustáceos, e isto vai circular, e vai começar a circular neste ano, no próximo ano, e está aberto a quem quer, a qualquer entidade que queira colocar no seu espaço de visitação. Uma das outras questões que nós também temos feito muita pressão, e em Portugal temos conseguido isto através de uma parceria informal com a Wilder, foi criar aqui o wilder.pt, que é um canal de notícias sobre ambiente. Foi criar, pelo menos uma vez por mês, uma notícia sobre uma espécie exótica invasora que são menos conhecidas. Bom, começou por o siluro, que é uma espécie que é bastante conhecida por atingir grandes dimensões, que é um peixe que pode ir aos 120 kg, etc.
mas depois começámos a divergir e a falar sobre outras menos conhecidas. Temos aqui outro caso de um peixe, a rã de unhas africana, um mexilhão-zebra, que recentemente chegou a Portugal, ao sul de Portugal, e pode ter grandes impactos, sobretudo na distribuição de água, na produção elétrica, e é é um caso muito sério. E também uma das outras, um dos parceiros que tem interatuado, tem intervencionado, tem educado muitas pessoas através de ações, é a ASPEA. A ASPEA, que é a Associação Portuguesa para a Educação Ambiental, já fez várias ações em Benavente para remover o jacinto de água do Rio Sorraia, e envolveu muitas pessoas, sempre. E também outra ação aqui em Arruda dos Vinhos, onde tiveram também a limpar as margens de uma ribeira da Cana, que também é uma espécie invasora e que está a ocupar completamente aqui os taludes dos rios, as margens dos rios. Tenho aqui uma imagem de Espanha, de um BioBlitz, feito na Universidade de Múrcia, e quando conseguirmos desconfinar e livrar-nos desta pandemia, isto pode ser uma ótima ideia de começarmos a fazer registros de espécies exóticas, para as pessoas perceberem que acabam por ter aqui muitas espécies que pensavam que eram se calhar nativas e na realidade são exóticas e não são nada positivas. Depois, queremos alertar as pessoas, os diferentes stakeholders, os diferentes grupos da nossa sociedade que utilizam os rios, utilizam os estuários de alguma forma para terem cuidado com os seus equipamentos. Daí lançámos a campanha Veja, Lave e Seque o seu material, e com cartazes e com trípticos de informação para as pessoas olharem para os seus equipamentos, lavarem muito bem, damos instruções como é que devem lavar estes equipamentos e depois secar. Isto para quê? Porque uma espécie que pode ser um canoísta que vá ao Rio Paiva e vá descer o Rio Paiva e se calhar dentro do seu barco, não lava o seu barco, etc., leva, por exemplo, uma ameijoa asiática, depois a seguir vai para outro rio, para o Rio Minho, e vai para lá e deixa, os animais acabam por fugir, acabam por cair à água, etc. Tudo isto são segundas introduções e podem potenciar a capacidade invasora destas espécies e dispersar mais as espécies. Sobretudo as espécies que acabaram de chegar, isto é preciso ter muito cuidado para tentarmos contê-las. Temos folhetos destes e trípticos para distribuição, no nosso site podem ser descarregados. Há desde para a agricultura, para os pescadores profissionais, para os pescadores, para as pessoas que praticam desportos náuticos. É importante para reduzir esta taxa de dispersão das espécies exóticas invasoras. Priorizar. Nós queremos também ter aqui uma ideia. Estão-me a aparecer aqui uns riscos. Não sei o que isto é. Basicamente, nós queremos saber que espécies exóticas invasoras em meios aquáticos apresentam um maior risco para chegar à Península Ibérica. E foi novamente um documento técnico, novamente um documento técnico que aguarda a publicação, que foi preparado recentemente
e que tem uma lista de espécies que nós temos que estar em alerta, temos que ter bastante cuidado. Este documento tem aqui alguma informação de como é que foi criada a metodologia, e acabamos por ter também à volta de 200, quase 300 espécies que temos que estar com alguma atenção e vigilância, porque elas poderão mais cedo ou mais tarde chegar cá. Ou porque há formas, há algum comércio que utiliza essas espécies, ou porque é uma espécie que está numa lista da União Europeia como sendo muito invasora e que já existe no espaço europeu e precisamos ter bastante cuidado, como é o caso deste peixe e o caso deste lagostim, e que precisamos de estar atentos e saber identificar estes animais. Depois, queremos disponibilizar informação informação sobre as espécies exóticas invasoras online, em que qualquer pessoa possa chegar lá, procurar nessa base de dados e poder extrair alguma informação sobre onde é que elas ocorrem na Península Ibérica, qual é que é o enquadramento legal, etc. Temos aqui o site, que é gerido pela Sociedade Ibérica de Ictiologia e é uma base de dados que está online e de livre acesso. Por último, queria aqui mostrar o guia das espécies exóticas e invasoras dos rios, lagos e estuários da Península Ibérica. Este guia está totalmente disponível em versão PDF no site do Life Invasacqua e estão a chegar algumas cópias a Portugal. Eu já enviei uns para o Bielosada, mas neste momento há 5 ou 6 guias que nós temos connosco. Qual é que foi o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo aqui foi dar a conhecer a um público geral o top 100 de espécies exóticas invasoras que nós temos que ter alguma atenção e que temos que estar atentos. Ou porque são muito invasores, ou porque acabam por existirem num dos países e não existir no outro país. Então, foi produzido em português, em espanhol, em castelhano e em inglês, sendo que em inglês é só a versão digital. E temos aqui alguma informação para cada espécie. Temos uma ficha muito simplificada, é uma primeira informação, uma imagem, sempre uma imagem boa para as pessoas poderem identificar onde é que ocorre na Península Ibérica, as vias de entrada, ou seja, a forma como eles chegaram cá, os impactos que podem ter e o enquadramento legal que podem ter, se é uma espécie com legislação específica dentro da União Europeia, portuguesa ou espanhola. Temos aqui alguma iconografia de como é que as espécies chegaram cá, se foi uma introdução por animais de estimação ou por aquacultura, uma fuga, se é uma espécie contaminante de carga, diferentes tipos de formas de se espalharem pelos nossos ecossistemas aquáticos. E, novamente, temos aqui um conjunto de espécies, a tartaruga de orelha vermelha, a orelha amarela e a orelha vermelha, que é uma espécie que foi utilizada muito como animal de estimação e que hoje em dia já não é permitida a sua venda. E, entretanto, o que está a acontecer é que todo o mercado das tartarugas está a mudar para outras espécies e que estão a aparecer outras espécies nos nossos rios. Por exemplo, temos aqui a truta arco-íris, este briozoário de água doce que existe no norte do país, em Portugal, principalmente em Portugal, no Douro, no Voga,
no Ave, que forma estas bolas gigantes, quase do tamanho quase do tamanho de uma bola de basquete, às vezes, gelatinosas, que existem na água. Não se sabe nada sobre esta espécie, basicamente. A pinheirinha de água, que há pouquinho tempo tive a oportunidade de ouvir a Milena falar de uma ação de remoção da pinheirinha do rio Sousa, que fizeram, removeram várias centenas de quilos, não sei se chegou à tonelada, mas acho que foram pelo menos uns 500 quilos ou mais de pinheirinha de água que foi removida do rio. O caranguejo azul, que é um caranguejo, sobretudo marinho, mas que é de origem, que é nativo da América do Norte e que existem algumas populações, sobretudo no sul do país, no Algarve, no Tejo, também no Guadalquivir. Por exemplo, na costa mediterrânica de Espanha, esta espécie explodiu tanto, que agora a única solução de gestão que estão a fazer naquela região, na costa catalã, valenciana, etc., é explorar economicamente. Estão a apanhar imensos caranguejos azuis porque é super abundante, super abundante. E há a ameijoa asiática, que saiu hoje um artigo na Wilder sobre a ameijoa asiática, que eu aproveito para convidar para irem ler. Está bastante espalhada pela Península Ibérica, chegou há 40 anos e em 40 anos invadiu toda a Península Ibérica. Neste guia nós temos o que é que nós podemos fazer, o que é que nós devemos contactar e onde é que nós podemos ir buscar mais informação sobre estas espécies exóticas invasoras. Isto é importante para nós percebermos, cada um de nós, poder mudar aqui algum tipo de comportamento com os nossos atos. Não é? Basicamente, estou quase a acabar. O que eu queria era mostrar novamente este gráfico e o grande objetivo do projeto Life in Vasacqua é incidir na prevenção. Nós queremos mudar comportamentos para impedir que as pessoas ou que as atividades económicas levem à introdução de novas espécies exóticas em meios aquáticos e que não ponham em perigo os serviços que estes ecossistemas dão. Os serviços, que eu quero dizer, é a produção de eletricidade, é a manutenção da biodiversidade que existe nos rios, de muitas espécies endémicas que existem cá e que são únicas, são nossas, permitir a continuação da navegabilidade dos rios, do uso da água para consumo próprio, e queremos mudar a percepção das pessoas, ou seja, sobretudo aqui na parte do reconhecimento público do problema, que consigamos mudar esta seta para uma fase um bocadinho mais, passarmos daqui para aqui, para realmente termos aqui alguma hipótese de conter algumas destas espécies exóticas e reduzir os seus impactos e os seus custos económicos e para a saúde pública também. Por isso, agradeço novamente o convite, peço-vos para, se quiserem, vão aqui a este site aqui para verem o vídeo da apresentação do projeto Life in Vasacqua, que foi lançado há 2 anos, em maio vai fazer 2 anos, em que foi lançado o vídeo da apresentação. Por último, deixo aqui os meus contactos e não se esqueçam de preencher o formulário, o inquérito após a apresentação. Obrigado. Muito obrigada, Filipe. É chegado o momento em que eu volto a insistir com as pessoas que tenham questões, por favor, escrevam-nas no bate-papo. Filipe, entretanto, chegaram aqui muitos parabéns, que as pessoas estão a gostar de te ouvir e que estão a aprender e que, acima de tudo, é muitíssimo importante haver projetos como estes que ensinem as pessoas e que relembrem desta problemática e da pertinência de todas estas questões. Portanto,
cá está, uma aposta ganha, obrigada, eu sabia que ia ser muito interessante. Perguntou-se bastante no chat como é que as pessoas podem ter acesso aos guias. Se puderes voltar a explicar, por favor. Sim, basicamente no site lifeinvasaqua.com Exatamente. vão a recursos, que a barra de opções está Eu vou do lado partilhar esquerdo. aqui no chat também. Em português, sim, tem que escolher a opção em português. E depois, nos recursos, está lá o guia. E está o guia, estão vários cartazes, vídeos, as newsletters, têm imensa informação disponível de elevada qualidade e em português, que também não é comum estar esta informação sempre tão facilmente disponível em português, o que é excelente. Olha, Filipe, outra questão que temos aqui é se temos algumas destas espécies também nos arquipélagos da Madeira dos Açores. Sim, o arquipélago da Madeira e dos Açores acabam por ter as espécies, as espécies nativas que são nossas do continente, que foram introduzidas lá, que acabam por ser espécies exóticas, e também as espécies exóticas de cá, que também depois posteriormente foram levadas para lá. E então acabam por, as ilhas, de uma forma geral, acabam por sofrer muito mais e ter muito maior número de espécies exóticas nos seus rios, porque muitas destas, nos seus ecossistemas, porque muitas destas ilhas acabam por isolarem-se, né? Os Açores e da Madeira acabam por estar muito isoladas dos continentes e há muitos anos, e acabam por ter a sua própria fauna e flora. E outra questão é se existe algum projeto em curso ou alguma iniciativa para travar a expansão do mexilhão zebra. Sim, existe. Os nossos colegas espanhóis no Baixo Ebro têm feito ações de controlo da espécie, mas a espécie tem-se vindo a espalhar por vários locais e os custos económicos, salvo erro, rondavam a cerca de 25 milhões de euros por cada década, uma coisa assim. Só na zona do Baixo Ebro. Em Portugal, a IDIA, a Empresa de Desenvolvimento de Infraestruturas do Alqueva, detectou recentemente, há menos de 6 meses, numa pequena barragem, o mexilhão zebra. E o que eles fizeram imediatamente foi esvaziar a barragem, fazer o tratamento da barragem, a limpeza e a utilização de alguns químicos para matar o mexilhão zebra, e conseguiram tratar. Agora, aparentemente, já começa a haver alguns registros de mexilhão zebra em meio selvagem, nomeadamente na bacia hidrográfica do Sado. Então, não se sabe muito bem se são conchas mortas que morreram desse tratamento ou se já são libertações, já são indivíduos que morreram e que já estão em meio selvagem. Neste momento não se sabe, mas é uma espécie que hoje em dia a IDIA e o Alentejo estão a acompanhar com muito cuidado, com muita atenção. E neste seguimento pergunta o Alex Nunes se existe alguma notícia sobre o eventual aparecimento de mexilhão dourado, o Limnoperna fortunei. Olha, sinceramente não sei, não teria que ir ver aqui o guia, mas que eu saiba não, mas teria que ver o guia para saber se existe. Pois, e tu já há pouco comentaste que esta questão das exóticas invasoras aquáticas muitas vezes é a ponta do iceberg. Estão aqui a falar no chat, por exemplo, que é de facto uma problemática complexa e até diria mais complexa do que as espécies exóticas terrestres, por causa da mobilidade das águas, do arrastamento das sementes e dos propágulos, etc. E comenta o Miguel Silva Lopes se não deveriam ser feitos
trabalhos em rede, por exemplo, em alguns rios. Ele comenta, por exemplo, os rios Homem e Cávado e o Rio Este, que nasce no distrito, atravessa a cidade e nas suas margens são frequentes o aparecimento de espécies invasoras não ripícolas. Sim, estes e muitos outros, não é? Que partilham as águas, as bacias, que surge num sítio e daí a 1 ano ou 3 temos completamente noutro local. Como é que se pode endereçar isto para além da detecção precoce e do mapeamento? O que eu acho que é importante é que nós, o que nós queremos também fazer aqui com as listas e com um segundo exercício que nós depois, um terceiro documento que nós vamos produzir é priorizar quais é que são as espécies exóticas invasoras que nós temos que dedicar recursos. Porque nós não temos recursos para ir a todas. Não é? São 200 espécies que estão estabelecidas cá, em Portugal e Espanha, e temos que dizer, ok, temos que dizer que se calhar temos um top 10 de espécies que têm de facto grandes impactos. E começar por essas. Por outro lado, o que a gente também tem que ver é que dentro do nosso território, se houver áreas muito importantes com espécies prioritárias para a conservação, espécies endémicas altamente ameaçadas, que estejam a ser ameaçadas por espécies invasoras, então essas áreas devem ser intervencionadas. Pronto, no caso de parques naturais, não é? Que podem ser áreas com maior diversidade, se calhar esses são os locais onde devemos, se calhar, proteger e defender. Outras áreas onde hajam espécies únicas, endémicas, que nós tenhamos que fazer isso. Porque nós não vamos conseguir erradicar o jacinto de água. Não me parece que conseguimos controlar, mas não acho que, tendo em conta hoje em dia que está em tantas áreas em Portugal, não é? Desde o Tejo, Baixo Tejo, o Baixo Voga, não é? Tipo, na zona de Aveiro, é problemático. O Cávado está totalmente tapado. Existe no Guadiana, em Espanha. Ou seja, tínhamos que gastar mesmo muito dinheiro, que se calhar não era bem gasto, porque se calhar não poderia não resultar. Isso é uma questão que nós temos que ter bastante cuidado. E mesmo resultando naquele momento sem o envolvimento das pessoas e sem a educação cívica para evitar a propagação, não é? Voltaríamos muito rapidamente a ter uma nova invasão ecológica, não é? Por exemplo, o jacinto de água mostra isso. E as pessoas estavam a comentar que conhecem casos de limpezas de jacinto, só que o jacinto é extremamente agressivo e basta 1 ou 2 propágulos para repor toda uma população. Qual é a vossa experiência, por exemplo, com esta espécie, a pinheirinha, que tem um comportamento semelhante? É assim, eu não tenho experiência nenhuma pessoal com plantas aquáticas, não é? Mas o que eu posso transmitir algumas destas plantas e alguns destes animais nem sequer são espécies que são utilizadas pelas pessoas. O jacinto de água é utilizado como planta ornamental, foi trazida para cá como planta ornamental. Ainda há casos de pessoas a vender, apesar de ser a vender online, apesar de ser totalmente proibido, ser um crime, até passível da legislação da União Europeia, porque está identificada pela União Europeia como sendo uma espécie invasora para a Europa. A maior parte das espécies não são intencionais. O que nós temos que fazer aqui é mudar as pessoas, tentarem mudar os seus comportamentos, nomeadamente, por exemplo, os pescadores limparem o seu equipamento antes de mudarem de uma barragem para outra, as pessoas que andam de barco a fazer caiaque fazerem a sua limpeza muito cuidadosa das suas embarcações, do seu equipamento aquático, entre outras coisas. O que eu posso dizer é, relativamente ao mundo dos peixes, em que muitas das espécies exóticas são espécies que são utilizadas pelas pessoas, as pessoas gostam de as pescar e gostam de as devolver aos rios, nós temos que trabalhar com elas, explicar, ok, é bom para a pesca, mas é bom para a pesca neste local. Não é melhor não colocar noutro local,
porque isto pode ter impactos na qualidade da água que você bebe, ou pode ter impactos no peixe, na truta que você também vai pescar, e tem que passa a expressão, cada macaco no seu galho, um bocado, e tentar fazer com que, educar as pessoas, que algumas destas que têm alguma utilização, as pessoas podem utilizar em determinados locais. E noutros locais não podem ser utilizadas. Mas se nós não trabalharmos com as pessoas, e basicamente para responder a tua pergunta, é uma batalha perdida, porque não vamos mudar nada. Entramos de pé em risco e dizer, olha, agora tem que ser assim. Não pode ser. Temos que trabalhar sempre com as pessoas. É uma luta muito inglória esta das invasoras, porque elas são muito mais rápidas do que os meios que nós podemos alocar. Não é? Sim. No caso dos peixes, hoje em dia temos uma espécie a chegar a Portugal, a estabelecer-se em Portugal a cada 2 anos. Se nós conseguirmos reduzir isso para uma espécie a cada 4 anos, já é uma vitória, Pois. não é? Ou seja, não é uma questão de parar por completo. Se conseguirmos erradicar uma ou outra população de alguma espécie que esteja muito localizada, já era outra vitória. Isto, pronto, há muito trabalho pela frente e as nossas gerações vão ter ainda mais, as gerações que vão seguir a nós vão ter ainda mais trabalho com isto. Eu já agora partilhava aqui também em jeito de publicidade aqui ao nosso setor de conservação da natureza e educação ambiental, que nós fomos os primeiros, porque estamos atentos e temos uma equipa de biólogos no terreno e constantemente a fazer monitorização da fauna e da flora, conseguimos detectar o primeiro registro de piscardo em Portugal. Um peixe que nós não conhecíamos, enviámos para os especialistas, nomeadamente o Filipe, que então perceberam que se tratava de uma nova espécie invasora em Portugal e que agora já há artigos científicos e tudo sobre ela, na bacia do Sousa. E, portanto, mais uma ameaça, mais uma espécie que infelizmente detectámos pela primeira vez em Lousada, mas que já está por aí fora, pelos rios abaixo, não é? Mais uma. Verdade. E invadiu rapidamente, não é? Pelo menos só fui uma vez, agora recentemente, pescar ao Sousa e havia, sei lá, em cada 10 peixes, 8 eram piscar. Pois, é realmente um problema. Filipe, temos aqui a Anabela Dias a perguntar se o comum cidadão pode efetuar ações ou algumas campanhas para remoção de invasoras, por exemplo, o jacinto de água, ou se precisa de envolver autorizações ou uma parceria com o ICNF ou com o município, como é que se processa? Eu penso que todas as ações de remoção de espécies invasoras têm que ser feitas de uma forma coordenada entre municípios e as ARHs, as administrações regionais hidrográficas. Há uma do Norte, acho que depois do Tejo, do Centro e do Alentejo e do Algarve, mas pronto, têm que ser feitas de uma forma coordenada. Eu acho que um cidadão, o melhor que pode fazer é participar nessas ações que alguns municípios fazem, algumas ONGs para a área do ambiente fazem, alertar quando aparece algo que nunca viram na sua vida, tirar uma fotografia, enviar para as autoridades competentes ou para alguém das universidades para perceber o que é que pode ser. Por exemplo, na wilder.pt o que fazem regularmente é que pedem, as pessoas enviam fotografias e eles depois pedem aos especialistas para identificar. Acaba por ser um jogo bastante engraçado. Mas o que eu acho que é importante é que biólogos, não sei quantos é que existirão, mas se calhar 5.000 pessoas que são biólogos, têm alguma formação na área do ambiente em biologia a nível nacional, mas somos 10 milhões de portugueses, não é? Se tivermos, sei lá, 1% das pessoas com alguma consciencialização para identificar isso, são 100 mil, não é? É muito mais pessoas que podem nos ajudar de alguma forma. Claro, e não têm que ser especialistas, têm que ser pessoas Exatamente. sensíveis e que passem a mensagem e que se envolvam. E a propósito disso, temos aqui o Miguel Silva a desabafar e ao mesmo tempo a fazer uma questão. Ele diz, acho que estou a entender bem,
no entender dele, por exemplo, as galerias ripícolas devem ser mantidas, e o que se deve erradicar das margens ou controlar são as invasoras e as infestantes. Mas ele encontra mesmo pessoas com qualificações académicas a dizer que não, que se deve limpar completamente a margem dos rios. Eu sou dos que me incluo numa limpeza muito seletiva, eu defendo uma limpeza muito seletiva e as galerias ripícolas são para lá estar. Mas já agora ele pergunta, Filipe, estará ele certo nesta luta? Não, a questão tem tudo a ver um bocadinho com o estado do canal do Claro, rio, não é? Da obviamente. erosão do rio, etc. E provavelmente pode acontecer é que E em das situações comunidades que das estão. comunidades, exatamente. E pode haver situações em que alguém sugira plantas, árvores exóticas que são de crescimento rápido para estabelecer, para segurar ali o canal e impedir que haja. Eu não conheço, não é? Mas eu acho que hoje em dia tem-se estado a fazer muito com plantas nativas, mas sinceramente não conheço. Mas há casos de, por exemplo, hoje em dia a cana existe em toda a nossa paisagem e os nossos filhos olham para um rio que tem cana e acham aquilo natural, Normal. Uhum. normal e natural. Não é? E de facto a cana está-se a espalhar de uma forma brutal, tem impactos brutais em termos de qualidade da água, de qualidade da água não, de redução da água disponível ou seja, acaba por retirar muito mais água aos rios, acaba por não fazer tanto ensombramento, acaba por ser uma super competidora e basicamente ganhar em termos de recursos, que é a luz, a outras plantas nativas, e por isso temos muito trabalho aqui para fazer, e por isso às vezes essas limpezas que se fazem dos taludes de cana têm que ser depois acompanhados com plantação de espécies Claro. nativas. E nunca há uma solução, uma receita mágica transversal a todo lado, é sempre Claro. caso a caso. E por isso é que Uhum. isto tudo custa muito trabalho e envolve muitas equipas, e é um problema a vários níveis e para todas as equipas técnicas e de investigação associadas. Filipe, pergunta ao Alex se já foi estabelecida alguma relação clara e causal entre a criação de peixes e a disseminação de espécies invasoras. Entre a criação de peixes, de Aquicultura, presumo eu. a aquacultura, não é? Da aquacultura. O que acontece frequentemente, em Portugal há muita aquacultura de truta arco-íris, e o que acontece frequentemente é que nos rios onde há aquiculturas de truta arco-íris, ocorrem alguns indivíduos de truta arco-íris em meio selvagem. Eles acabam por fugir. Nunca se mostrou em Portugal que eles se reproduzem de forma que há populações selvagens de truta arco-íris, ok? Mas isto significa que há um problema com aquela aquicultura e nós não sabemos até que ponto, se com aquelas trutas, que se calhar vêm de um estoque de Espanha ou de um estoque de outra parte do país, da Europa, se com aquelas trutas vêm outras, alguns parasitas podem trazer, Exato. algumas doenças podem trazer e que depois podem também passar para os rios, para esses ecossistemas. Então, não há, mas eu adoto sempre uma postura muito precaucionária, ok? Nessa perspectiva. Não há, assim, muitas evidências, mas há estes casos. Sim, e o Filipe, eu penso que o disse, ou se não disse, as invasoras não são só nem plantas superiores apenas, nem vertebrados. Há invertebrados, há fungos, há bactérias, lá está, todo o resto do iceberg que não se vê. Exatamente. Eu não sei se chegou a responder à Anabela sobre se é necessária alguma autorização para o controle das invasoras ou o envolvimento das entidades oficiais. Olha, Anabela, o que nós temos feito, e o Filipe ainda há pouco falou, é sempre mais eficaz formação concertada e não isolada de um único cidadão, Claro. pela escala e pelo esforço que é preciso empreender. Aquela limpeza do jacinto d'água que mencionaste, não foi Jacinto d'Água, foi Pinheirinha d'Água, Sim. foram 90 metros cúbicos
numa manhã, praticamente, com um grupo de 20 e poucas pessoas. Mas já sabemos, no próximo verão lá estaremos a fazer o mesmo trabalho. Pronto, é só mitigar, não estamos a controlar nem a erradicar. E, portanto, se for uma ação mais musculada, com mais gente, maior será esse impacto. Eu penso que de momento não está aqui mais nenhuma pergunta em estoque, digamos assim, mas se alguém tiver, por favor, escreva, ou agora que a maioria das perguntas já estão respondidas, se alguém quiser falar oralmente com o Filipe, por favor, escreva no chat que gostaria de falar para ouvirmos os vossos comentários. Penso que não, mas olha, Filipe, eu própria tenho aqui algumas questões adicionais. Tu que já trabalhas há uns anos nestas questões das invasoras aquáticas, há bastantes anos, e até a própria dinâmica dos ecossistemas já mudou um bocadinho, com novas espécies, por exemplo, de peixes. O que é que te parece que está a acontecer ao nível da percepção do público? Tem havido cada vez mais investigadores, mais trabalho de comunicação, mas está a chegar, efetivamente, aos nossos pescadores, aos nossos agricultores, ao nosso cidadão comum? Sim, eu penso que sim. Acho acho que tem havido muitas iniciativas por parte de investigadores e de municípios, de ONGs, que têm feito um esforço muito grande para alertar para a questão das espécies exóticas sensulato e invasoras também. E, por exemplo, eu acho que as pessoas estão a perceber que isto pode ser um problema e está tudo um bocadinho ligado, não é? E hoje em dia, não é? O nosso planeta vê um bocadinho o resultado de estar tudo um bocadinho ligado. Eu acho que os diferentes meios de comunicação que nós temos hoje em dia, das redes sociais, permite-nos de facto chegar a mais pessoas diretamente. Tem o reverso da medalha, não é? Porque às vezes acaba por haver aqui discussões que são absolutamente fúteis, não é? Há aqui os bullings, não é? Digitais, os trolls. Mas eu acho que a mensagem acaba por passar e o que eu sinto, sobretudo da minha experiência com os pescadores desportivos, é que são um mundo e cada pessoa pensa da sua forma diferente e que nós conseguimos alertar, mudar comportamentos lentamente e às vezes é enriquecedor. Para mim é bastante enriquecedor. Tocar, levar a pessoa para dizer, ok, eu já percebo o seu ponto. Eu acho que isso é bastante desafiante e eu gosto muito de trabalhar com pessoas nessa perspectiva. E leva o seu tempo, mas traz resultados duradouros, de facto. Sim. O Jorge Polónia levantou aqui a mão. Jorge, não sei se quer falar. Ora sim, boa noite a todos, Olá, boa noite boa a toda a plateia que está aqui. Eu já conheço o Filipe, já colaborei com ele em algumas situações com espécies capturadas. Eu sou pescador de competição, ok? E eu ao bocado fiz uma pergunta. Eu pertenço a uma associação que é Norbass, que é pesca ao axigá no norte do país, embora seja uma espécie invasora. Mas ele existe. E a minha pergunta que eu fiz há pouco foi uma pergunta muito simples. Nós ganhamos duas grandes barragens no norte do país contra muita gente, não é? Porque eu acho que elas também não trazem tudo de bom, que é no Rio Sabor e no Rio Tua. E nós vamos perder o que tínhamos, vamos perder a biodiversidade que tínhamos naqueles rios. Era um rio, eu cresci lá, era um rio repleto de bogas e barbos, que são ciprinídeos que precisam de corrente, e agora temos águas paradas e mortas, que estes peixes não se conseguem adaptar, as bogas nem conseguem reproduzir, vão morrer. E o que é que nós podemos fazer? Porque ou perdemos a vida no rio, eu sou completamente contra levar para lá espécies, ok? E o Filipe sabe, mas mudou.
mudou o ecossistema. E o que é que nós fazemos agora para, não é reverter, porque já ninguém vai desvaziar uma barragem como a do Baixo Sabor, não é? Ou a do Tua, mas vamos perder o que nós tínhamos, não é? É esta a pergunta. Bom, olá Jorge, ainda bem que estás a ouvir e fico contente. O que é que eu acho? Eu acho que o Jorge disse que falou na questão da construção de barragens, e o que eu tenho a dizer é relativamente aos ecossistemas sulfícolas, a alteração de habitat, a construção de barragens, a canalização é a principal causa que leva à extinção de peixes, ok? E é, de certa forma, eu sei o que é que o Jorge está a passar, porque eu passei também, comecei a crescer enquanto biólogo no Guadiana, antes de ter o Alqueva, que são 120 km de rio que foram inundados, e basicamente passámos de um rio que era riquíssimo, tinha, sei lá, umas 9 a 10 a 12 espécies nativas lá, e que eram muito abundantes, muitos barbos, muitas bogas, etc. E passámos a ter um rio completamente dominado por espécies exóticas invasoras, porque algumas destas espécies exóticas invasoras conseguem sobreviver melhor ou são mais adaptadas a estes ambientes aquáticos. O que é que nós podemos fazer? Neste momento, o que é que a gente tem que fazer? Eu acho que nós temos que investir, sobretudo, e isto é na recuperação das populações de algumas destas espécies nativas, providenciar habitat. Por exemplo, no caso do Douro, foi identificado inúmeras barragens, dezenas e dezenas de barragens que existem no Douro, e que algumas delas poderiam ser, algumas destas barragens e açudes poderiam ser destruídos para recuperar o habitat para as espécies nativas, e destruídos porque essas barragens, esses açudes já perderam a sua função, já não têm qualquer tipo de função, mas acabam por ser uma parede e que estão ali e que ninguém quer ter esses custos para mandar abaixo. Coisa que é muito importante é para dizer que o tempo de vida de uma barragem são para aí 100 anos, uma coisa assim, ou seja, hoje em dia existem já iniciativas, e até 2030 a Europa toda comprometeu-se, a União Europeia tem uma estratégia muito bem delimitada para, e com objetivos muito concretos, para recuperar os rios, acho que são, se calhar são 2.000 ou 5.000 quilómetros de rios, se calhar até mais do que isso, não tenho a certeza, mas são alguns milhares de quilómetros de rios que têm que ser reconectados, em que estas barreiras têm que desaparecer e tem que haver aqui uma maior ligação, até 2030. O Tua e o Sabor foram recentemente construídos e vamos ter pelo menos muitas décadas com eles ali e pronto. Só para responder ao Jorge e à comunidade dos pescadores, sei que há mais, o Daniel Seixas também está, uma das coisas que nós queremos fazer no futuro é começar a investir e a valorizar a pesca desportiva às espécies nativas. Numa lógica de também das pessoas ganharem, apropriarem o gosto de pescarem um barbo. Vocês já pescaram barbos, eu nunca pesquei um barbo como vocês pescam, sinceramente e honestamente, mas que se calhar começar as pessoas a ganhar os pescadores e a terem mais força para valorizarem as espécies nativas e haver aqui uma maior pressão sobre o Estado português para isso acontecer. As associações de pesca poderão ser aqui um stakeholder, como se diz, uma parte interessada-chave, pelo menos para as aquáticas e os peixes, não é, Filipe? Sim, sem dúvida. Eu disse isto e volto a dizer novamente. Ou seja, muitas das espécies exóticas que estão cá, como a axigã,
a carpa, etc., e que são invasoras, têm impactos em determinadas situações e que podem ser muito negativos. No entanto, elas também, em determinadas situações, em barragens, em determinadas barragens, por exemplo, a carpa no norte do país, em termos não tem grandes impactos em termos de qualidade da água. Eu acho que se deve pescar, e também porque representam atividades económicas de grande importância para o interior do país. Por exemplo, no Alqueva, hoje em dia, é um dos locais onde se faz provas mundiais de pesca ao axegã embarcado. E são milhares, dezenas de milhares de euros que são metidos em concelhos que estão economicamente deprimidos, né? Como Mourão, Moura, Reguengos de Monsaraz, que acabam por ter ali uma fonte de rendimento extra. Ou seja, isto, às vezes a pesca desportiva tem um grande valor económico muito importante. Eu estive com o Jorge e com o Daniel em Torre Moncorvo e eram dezenas de pessoas a pescar e passavam lá à noite ou iam comer aos restaurantes, etc. Isso é dinheiro na economia local que muito precisa, que o interior precisa. E por isso a pesca é muito importante. Faltaria era também reinvestir parte desse rendimento no restauro ecológico, nós falamos e é importante revitalizar a economia do interior, investir em áreas mais depauperadas, claro que sim, mas para quando uma estratégia nacional, de acordo com a década que iniciamos agora, que é a década dos restauros de habitats. Exatamente. Eu penso que isso vai acontecer. Cada país a seu ritmo. E por isso eu acho que isso vai acontecer, né? E vamos conseguir recuperar, mas pronto, precisamos também de ter um bocado de atenção, a não passar exóticas, mudar os nossos comportamentos para reduzir a dispersão de algumas espécies, etc. Nós, da nossa experiência em Lousada, eu estou aqui, mas nós somos uma equipa de 12 biólogos no momento. Cada vez que falamos há mais um. Neste momento somos 12 biólogos em Lousada e da nossa experiência há esperança, porque nós em 5 anos mudámos completamente o paradigma do que é fazer gestão autárquica para o ambiente em Lousada e temos apercebido que os segredos são efetivamente 3: a informação credível e científica, o envolvimento da comunidade em proximidade e a vontade política de fazer acontecer, porque quando há essa mobilização à escala local, sem estar à espera do governo central, as coisas acontecem. E nós estamos a renaturalizar rios, a cuidar dos nossos charcos, a cuidar dos nossos habitats florestais, de uma forma... Eu, pelo menos, não conheço nenhum paralelo em todo o resto do país. Sim. E Lousada não é uma Câmara Municipal rica, pronto, é uma Câmara Municipal que tem um compromisso com o ambiente. Poderemos ter esta esperança que estes projetos todos ajudem a criar eu não gosto deste termo, mas enfim, deste novo paradigma de encarar o território? Sim, eu penso que sim. Eu acho que nós vamos começar a perceber que, de facto, aquilo que nós temos, os valores da biodiversidade e acabam por ser muitas das vezes identitários, ou seja, acabam por ser nossos e nós acabamos por nos apropriar. Eu enviei-te na nota biográfica do Saramugo. O Saramugo só existe em Portugal e Espanha. E há 20 anos atrás, quando comecei, em Mértola, ninguém sabia o que era o Saramugo, etc. E hoje nós vamos a Mértola e vais a um restaurante em Mértola e tens um azulejo, uma parede com azulejo e está lá uma representação do Saramugo. Exato. Ou seja, isto... as pessoas já assimilaram esse valor e aquilo é nosso. E tinha também do Sável e da Lampreia, etc. E a questão hoje em dia é que o restauro e os valores da biodiversidade vão acabar por ser muito mais apropriados e muito mais valorizados pelas pessoas e pelas autarquias. Aliás, está em consulta pública agora o Programa de Resiliência e Restauro Nacional, ou algo assim do género, e a proteção dos valores naturais e
enfim, a aplicação do Pacto Ecológico Europeu são realmente uma grande bandeira, um grande desígnio nacional, portanto, é bom que todos nos alinhemos com estas novas formas de pensar. Também concordo aí. Olha, Filipe, chegaram aqui umas questões, eu não sei se entendo exatamente algumas delas. Uma é muito prática, que diz: qual seria a medida aceitável para que um açude não prejudique a movimentação dos peixes? Bem, Depende das espécies, é sempre a resposta, não é? sim, não, para mim, a medida deve ser a medida em altura. Sim, em altura. Sim, basicamente, depende tudo das espécies que existem nesses rios, se os rios são torrenciais ou não, qual é que é a variação, isso tudo depende. O que eu acho que é muito importante quando se faz um açude é sempre assegurar-se que haja alguma forma de que os peixes possam continuar a passar, etc. Se nós metermos um açude num rio, por exemplo, no caso do Rio Tejo, está-se a falar em colocar determinados açudes para permitir a navegabilidade. A questão é que, mesmo que se coloque uma passagem para peixes, só 30% dos peixes é que conseguem passar, com uma boa passagem para peixes. Uhum. E se nós metermos outro açude imediatamente a montante, vai ser 30% dos 30% que passaram. Na realidade, são 9% dos peixes que passaram. Ou seja, esta colocação de açudes vai ter um efeito cumulativo Ao longo do curso d'água. do curso de água. E por isso é sempre problemático. Claro, e aqui a solução seria ideal deixar os rios livres, mas também precisamos dos reservatórios. Portanto, como é que chegamos aqui a um E diárias de consenso? lazer, não é? Muitas praias Claro. fluviais existem por serem açude, por terem uns açudes, etc. Nós temos que pensar que os rios têm diferentes objetivos. Não é? Há diferentes usos que nós podemos fazer, desde o passeio, de ir passear junto ao rio, de ir pescar, de ir tomar banho, etc. E temos que permitir, em determinadas situações que nós queremos modificar os rios para esse objetivo, mas noutros locais temos que tentar geri-los para outros objetivos. É como tudo, não é? Gerir o território Sim. compatibilizando as diferentes áreas e as diferentes necessidades. Olha, temos aqui mais uma questão da Sofia Oliveira. Sofia, eu espero estar a entender bem a sua questão. Eu acho que tem a ver com os benefícios também da pesca desportiva. Ao induzir essa pesca, não podemos cair no mesmo erro que sucede, por exemplo, na caça, de diminuir a variabilidade genética por fomentarmos a introdução de indivíduos produzidos em cativeiro? Eu penso que estou a ler bem a questão. Sim, estou a perceber. No caso de fomentarmos a pesca de espécies autóctones nativas, é óbvio que essa questão é extremamente relevante e é óbvio que hoje em dia não existe nenhum plano de repovoamento de espécies nativas, tirando para a truta nativa, existe isso, e isso está a ser até tido em conta, isso é tido em conta pelo ICNF, mas obviamente que o próximo passo a tomar, e eu acho que deve ser o caminho a fazer, é ir-se com os ciprinídeos, ir-se com as bogas, com os barbos, e começar-se a fazer isso, mas também tem que ser, hoje em dia, isso se calhar não faz muito sentido, porque não existe um coletivo de pescadores desportivos que queira isso, que faça muita pressão junto do Estado para que isso aconteça. Existe para a truta, porque a truta é uma espécie rainha, é nativa e é uma espécie rainha em quase 2/3 do país. É mais de metade do país, os rios têm truta. Uhum. Muito bem. Temos aqui o Miguel Silva Lopes que quer falar. Olá, Miguel. Pode ligar o seu microfone, que eu não estou aqui a encontrar. Já está. Ok. Parece que não sei se estou a ser ouvido ou não. Está sim. Bom, ótimo. Ora bem, aqui o desafio que a Milene lançou
Eu aqui em Braga costumo dizer que Lousada dá 50 a 0 a Braga. Portanto, isto tem a ver com o facto da forma como tenho acompanhado, portanto, aquilo que está a ser feito em Lousada, e nomeadamente aqui em Braga, portanto, nas questões ambientais andamos aqui quase como numa luta de poder, portanto, é muito mais o protagonismo que os intérpretes querem dar do que aquilo que é levar as pessoas a colaborarem pronto. Há aqui muito problema político e eu acho que as coisas de hoje em dia têm que ser feitas pela base, e a base são vocês aí que fazem um excelente trabalho, tal e qual como também Guimarães também faz, que são aqui vizinhos de Braga. Eu não sou de Braga, sou transmontano, vivo aqui há 25 anos, mas tenho andado aqui numa luta ambiental. Portanto, eu conheci a Milena em 2013, já lá vão uns aninhos, portanto, foi uma experiência muito gratificante. Por isso é que ainda continuo a ir ao Laboratório da Paisagem, continuo, portanto, quando a Bia Lousada faz alguma coisa, nomeadamente em Guimarães, lá estou eu presente, não é? A questão dos rios é o tema que estamos aqui a tratar, portanto, e para não desviarmos também o enfoque desta temática, e aproveitando também aí portanto, o conhecimento de pessoas, que eu tenho o 9º ano, portanto, sou ambientalista, não fundamentalista, portanto, os meus conhecimentos académicos são muito baixos. No entanto, sou resiliente, sou um lutador, portanto, pelas causas ambientais. Vou aprendendo e é assim que a gente tem que aprender com quem sabe. Na questão dos rios, eu lembro-me aqui muitíssimo bem, portanto, o impacto que teve, 2 barragens foram criadas no rio Rabassal, no concelho de Valpaços. Portanto, o Rabassal, portanto, é um afluente do Tua. Foram construídas 2 barragens que eu conheço bem, nós nadávamos naquele rio, tínhamos lagos com bastante água, com alguma profundidade, havia muito peixe. A partir do momento que foram construídas 2 barragens muito perto uma da outra, o rio Rabassal praticamente desapareceu, portanto, nomeadamente onde nós íamos tomar banho, não é? Portanto, eu era miúdo, lembro-me de ir para lá, havia as azenhas, havia, portanto, uma série de equipamentos que hoje não existem. É óbvio que as barragens têm o seu quê, não é? Querem a produção de energia, mas depois, portanto, hoje em dia, felizmente, temos outros meios para a produção de energia. Agora, até que ponto é que deviam de ser vistos estes rios, que são, para mim, acho que são fundamentais, estes pequenos ribeiros, estes pequenos riachos que vão conseguindo trazer a biodiversidade, portanto, e até as espécies nativas que alimentam depois os rios principais, não é? Portanto, isto, se nós temos que começar nas nascentes que vêm do Alto das Serras, não é? E por isso é que eu, há bocado, quando coloquei aí a questão da questão de vermos aqui os rios, nomeadamente o Cávado e o Homem, aqui em Braga, a cidade de Braga é abastecida pelo Cávado. Portanto, todas as margens, e eu conheço relativamente bem as margens, estão dominadas por infestantes. Portanto, estamos a falar de mimosas e acácias, que aquilo é quase... Eu também pergunto, e por isso é que... Não é só lá. Depois, estando aqui pessoas que têm esse conhecimento, portanto, se o impacto, portanto, nomeadamente a nível das sementes na água, na qualidade da água, tem impacto ou não com a questão das invasoras, portanto, ou as espécies não nativas, portanto, nas zonas ripícolas, portanto, as espécies ripícolas. Se tem impacto na qualidade da água ou não. Para responder, Obrigada. E uma das outras, o Jacinto de Água, por exemplo, acaba por criar, para além de criar aqui um grande impacto à navegabilidade dos rios, o que acaba por acontecer é que tapa completamente os rios e vai reduzir a troca de oxigênio que passa naturalmente do ar para a água, e vai criar aqui as águas vão ficar com menos oxigênio e em situações muito graves acaba por ficar totalmente sem oxigênio e levar à morte de animais, de peixe, etc. E com isso vai degradar muito a qualidade da água. Ou seja, destas espécies que existem dentro do rio, isso já existem algumas informações e alguma informação científica sobre isso. Relativamente à galeria ripícola, eu não conheço, mas o que eu posso dizer é que nós acabamos por ter um rio que é dominado por acácias ou ter muitos eucaliptos em detrimento de espécies como os amieiros, não é? Que são tão abundantes aqui no norte do país.
nós vamos ter aqui é claro que vai mudar a forma de funcionamento dos nutrientes à volta do rio. Isso é claríssimo. Desde, por exemplo, há um estudo muito engraçado que foi feito no Japão, que tem a ver com o facto do impacto das aranhas que existem nas árvores no funcionamento dos nutrientes dentro dos rios. E então, ou seja, aqui está tudo muito ligado, e o que eu acho é que se nós temos uma mudança tão radical como é a mudança das galerias ripícolas de ameeiros, que são muito importantes para manter o ensobramento, para baixar a temperatura da água, dos rios, que é natural aqui, para árvores que são mais abertas, e provavelmente isso tem impactos bastantes na qualidade da água dessas zonas. Já agora, Filipe, se me permites, algumas Força. espécies invasoras de plantas, nomeadamente, têm um efeito que nós na técnica, na linguagem técnica, dizemos que é um efeito alelopático, em que quimicamente essas plantas libertam químicos, passa a expressão, bioquimicamente o solo em torno daquelas plantas é alterado, o que altera a microflora e a microfauna do solo, todo o seu equilíbrio químico, com impactos no que seria a vegetação e a fauna nativa. Portanto, se todo esse ciclo biológico tem uma disrupção, não é? Ecológica, deixa de ser funcional. Portanto, a depuração da água, a oxigenação da água, o ensombramento, a bioturbação, também feita, por exemplo, pelos anfíbios, tudo isso influencia negativamente a funcionalidade daquele ecossistema, que deixa de cumprir as suas funções prístinas. E isso está provado, por exemplo, relações entre as acácias, que mencionou, e que são muito agressivas e têm um efeito alelopático muito intenso, em que não permitem a proliferação de outras espécies junto a elas, mas também o eucalipto, isso fala-se menos. E temos quanto eucalipto queremos entre Leiria e Valença do Minho, temos quanto eucalipto queremos. E, por exemplo, tem um efeito alelopático muito intensivo, quer na flora, quer na fauna, por exemplo, de anfíbios. Enfim, sim, há disrupções e estas questões das invasoras têm ramificações que muitas vezes escapam ao olhar público, mas é importante que se digam estas coisas. Eu falei do eucalipto, porque o eucalipto é uma espécie invasora, só que não está no decreto classificada formalmente como tal, por motivos óbvios. Bem, Filipe, uma nova questão aqui da nossa plateia, que eu preveni-te, que era uma plateia muito crítica e muito ativa, e nós ficamos muito satisfeitos com isso. Temos aqui a Sofia Gomes a perguntar, a fazer aqui de advogado do diabo, e muito bem, com uma pergunta muito relevante, que ela pergunta: então, há alguns exemplos de impactos eventualmente positivos que tenham decorrido da introdução de invasoras aquáticas? Sim, há vários exemplos. Já falei da questão económica e ligada à pesca desportiva, mas, por exemplo, outro exemplo muito claro, que tem múltiplos impactos positivos, mas também tem impactos negativos na biodiversidade e produção agrícola, que é o lagostim vermelho de Louisiana. O lagostim vermelho de Louisiana chegou à Península Ibérica no final da década de 70, na zona de Guadiana. Tornou-se, acho que a introdução foi para a aquacultura, fugiram, passou para os rios, começou-se a tornar super abundante e também começou-se a desenvolver aqui um grande interesse na pesca comercial, quer na zona da Andaluzia, quer também em Portugal. E hoje em dia nós temos várias pessoas, várias empresas que pescam o lagostim, em termos de pescam o lagostim e vão vendê-lo à Espanha. No entanto, o lagostim também tornou-se um recurso alimentar muito importante para espécies como a lontra, para espécies como a cegonha. Há aqui coincidências de que a tendência da cegonha branca, que a tendência decrescente da cegonha branca inverteu-se
na mesma altura em que o lagostim se tornou super abundante. E a lontra. E a lontra, ou seja, há esta inversão da tendência populacional em que começaram a subir e que pode ser uma relação causa e efeito, também pode ser uma relação de que se mudou muito em termos de químicos que se estavam a utilizar nas zonas dos arrozais nessa década, na década de 80, 90, e acabou por ter aqui um impacto positivo em muitas espécies nativas. Impactos negativos que tem. Sabemos que é uma espécie que tem impactos grandes nas populações de anfíbios em Portugal, sobretudo nos girinos, nas pequenas, nas rãs, etc. Sabemos que tem impactos negativos na produção do arroz, já disse isso, e também quer na manutenção dos taludes, na estabilidade dos taludes, quer na produção mesmo do arroz, nas perdas de produção do arroz. Por isso, nós temos que reconhecer isso como uma questão, também há uma questão económica aqui, uma questão societal aqui, e nós temos que avaliar isto, enquanto especialistas, enquanto cientistas, temos que avaliar isto de uma forma mais imparcial possível e apresentar os dados a quem decide. Basicamente é essa a minha visão. Muito bem, temos aqui pano para mangas, aqui com as invasoras, as aquáticas e as terrestres. Eu creio que de momento não temos mais questões, portanto eu vou lançar aqui uma provocação ao Filipe, enquanto o público se calhar pensa em mais alguma. Filipe, qual seria a tua opinião, ou qual é a tua opinião, num potencial controle biológico em peixes? Ou seja, em que se introduzisse uma espécie para tentar controlar outra, mas que em algumas circunstâncias é uma excelente prática, mas em questão de peixes isto teria alguma viabilidade? De uma forma geral, não tem qualquer tipo de efeito. Ou seja, isso é tentado em vários países. Já se tentou, por exemplo, a introdução, já se estudou, e mesmo em tanques, em Portugal, a introdução da carpa herbívora para controlar o jacinto de água. E verificou-se que poderia até controlar numa fase muito inicial, mas rapidamente mudava o tipo de alimentação, ou mudava para outras plantas, não comia o jacinto de água. E eram necessárias densidades gigantescas de carpa herbívora para se ter algum efeito. Faz-se isso também muito, às vezes, a introdução de predadores, de peixes predadores para haver peixes de grandes dimensões, outros peixes de grandes dimensões, por exemplo, na carpa, não é? Em que metem-se peixes predadores para comerem os peixes pequeninos, para as carpas grandes continuarem a ser grandes, para a pesca, mas eu acho que não há grandes evidências disso, que isso funcione de todo. Muito bem. Bom, eu penso que não temos aqui mais questões a chegar e portanto, eu vou fazer aqui mais um momento de publicidade. Não se esqueçam de ir ao site do Life Invasacqua, que tem muitos recursos, muito informativos e muito interessantes mesmo. Nós em Lousada, portanto, as sessões do BioLousada, como eu disse há pouco, já decorrem desde 2016, com uma regularidade de pelo menos uma vez por mês, portanto, já estamos quase nas 100 sessões, praticamente. Quando for a número 100 vai ser a grande festa. E os nossos clientes presenciais já sabem que temos sempre uma lembrança, ou um livro, ou uma t-shirt, ou uma lembrança para oferecer. Uma das mais recentes coleções que fizemos para oferecer ao nosso público é esta coleção dos peixes de Lousada, porque as pessoas estavam sempre a dizer-nos que tínhamos coleções muito interessantes de anfíbios, de aves, de mamíferos, portanto, de animais geralmente mais carismáticos, e nós queremos mostrar como os peixes também são super carismáticos quando tratados com o mesmo carinho que os outros vertebrados. Portanto, fizemos uma coleção com os peixes dos rios de Lousada, e que cada espécie tem um poemazinho muito original, para nós tentarmos propagar aqui o bom e o mau, portanto, o bom nas nativas e o mau nas exóticas. Pronto, é uma coleção que está mesmo muito gira. Eu
eu gosto especificamente desta, porque não se espera que um brinde seja uma coleção sobre peixes. Não podemos oferecer a toda a gente por correio, se fosse presencialmente teríamos todo o gosto, mas posso enviar o PDF. Portanto, se alguém estiver interessado, e como eu tenho mais de 2.000 e-mails na base de dados do Zoom, eu não sei quem está aqui, portanto, pedia-vos que escrevam, pode ser em privado para não estarem a expor-se, mas que me escrevam agora de repente no chat o vosso e-mail e eu faço-vos chegar o PDF dos postaizinhos. Posso ler um poema que eu gosto muito, que é o do Pimpão. Já agora, Filipe, desculpa, eu estou-te a roubar tanto tempo. Força, não, acho que Mas nós estamos tão orgulhosos. A Daniela, que é a nossa coordenadora do projeto Guarda-Rios, estava um pouco cética com aqui a nossa história dos peixinhos, a venderem a biodiversidade de Lousada, mas resultou muito bem. E eu agora queria dizer o do Pimpão e não estou a encontrar. É sempre assim, não é? As ilustrações são da Cláudia Baeta. Da Cláudia, sim, que são excelentes. Eu vou ler-vos, não esperavam por esta, vir ao Biolousada e ouvir um poema sobre peixes. Mas então reza assim este poema. O Pimpão, que é o peixinho vermelho, que é uma das versões daquele peixinho vermelho de aquário, diz assim o poema. Está aqui, postal, e o textinho diz: o peixinho vermelhinho, nada, que engraçado, foi trazido para os rios e está tudo estragado. Alga, planta ou girino, nada resiste ao glutão. E o peixinho pequenino tornou-se carrasco pimpão. Pronto, uma forma engraçada de passar a ecologia. Isto funciona muito bem com os professores, com os pais que querem envolver as suas crianças também, mas também para os adultos é um deleite. Portanto, teremos muito gosto, não podemos enviar por correio a tanta gente, mas deixem-nos então o vosso e-mail e nós enviamos-vos o PDF, pelo menos é uma recordação nossa. Bom, estão aqui pessoas a dizer obrigado, Filipe, gostaram muito, foi uma sessão muito elucidativa. Quem for de Lousada, estão aqui a perguntar, quem for de Lousada onde é que pode receber? Podem dirigir-se à nossa Casa das Videiras, com máscara, gel desinfetante e tudo isso, e nós entregamos a quem for de Lousada uma caixinha de postais de peixes sem problema nenhum. Quem não for de Lousada tem a tarefa mais dificultada e terá que ficar para próximas oportunidades presenciais, mas receberão o PDF. Filipe, uma última questão que me estava aqui a escapar. Porque o Filipe licenciaste em Biologia Marinha e temos aqui uma questão um bocadinho mais pessoal, que é como é que foi a passagem dos ambientes marinhos para os dulceaquícolas? Foi já na própria universidade, ou seja, eu queria trabalhar com peixes, ainda estive ali indeciso entre as algas e os peixes, queria trabalhar com peixes e há 25 anos, 30 anos, havia basicamente 3 grupos que trabalhavam com peixes e numa aula de recursos aquáticos continentais, uma coisa assim, pronto, aprendi que descobri que havia muitas espécies endémicas de Portugal, muitas espécies únicas da Península Ibérica, espécies muito, muito, muito interessantes, e aproveito para divulgar que ao fim destes 20 anos nós finalmente conseguimos construir um primeiro guia dos peixes, dulceaquícolas, peixes de água doce e peixes migradores dos rios de Portugal, que vai ser lançado nesta primavera. Não temos ainda data, mas que vai ser o primeiro guia de peixes e sinto-me muito contente por fazer parte da equipa que vai fazer isso. E devem sentir-se muito orgulhosos. Em Lousada nós vamos logo encomendar 12, pelo menos, um para cada biólogo, um para o vereador, um para a Casa das Videiras. Nós vamos querer todos essa obra, porque estamos há anos à espera dela. Aliás, eu estou desde sempre, né? Desde que fui estudar Biologia, estou desde sempre à espera dessa obra, portanto, e os colegas, que são um bocadinho mais jovens do que eu, também. Portanto, Filipe, obrigada por esse trabalho também e pela dedicação
estes grupos menos carismáticos, mas que são tão importantes nos nossos ecossistemas. Pronto, estão todos aqui a dizer obrigado, um excelente conteúdo, uma excelente partilha de conhecimentos, e eu concordo. É sempre um prazer rever-te nestes eventos, Filipe. Muito obrigada. Não havendo mais questões, e já sendo 11 da noite, vamos nos despedir. Vou dizer-vos que apareçam no próximo Biolousada, só que eu agora não tenho de memória qual é o próximo tema. Mas eu tenho aqui, esperem lá. Isto porquê? Porque o meu disco externo faleceu, e então já não sei de cor o que é que... Mas esperem que eu tenho aqui, Biolousada online. Para vos dizer já agora qual é o próximo convidado que vamos ter connosco. Já temos uma série deles alinhados e vamos continuar aqui com a fasquia muito alta nos nossos convidados, mas já agora anotem aí, nós vamos sempre divulgar no Facebook e nos meios do costume. Mas então, dia 5 de março, vamos ter o colega Samuel Infante da Quercus a falar-nos sobre a conservação através da criação de micro-reservas para a conservação da natureza. Isto porque em Lousada estamos também a implementar uma rede municipal de micro-reservas para a conservação da natureza. Então vamos ouvir o Samuel Infante. E depois, isto no 5 de março. E em março vamos ter 2 edições. No dia 19 vamos ter a Susana Loureiro, que é também bióloga da Universidade de Aveiro, mas que nos vem falar de um tema completamente diferente, mas que também tem impactos ambientais, que são as nanopartículas. Portanto, a nanotecnologia, benefícios e problemas associados. Em abril vamos ter aqui algumas estrelas a nível nacional, mas não vos vou já revelar, que é para vocês virem às próximas atividades, mas vou-vos dizer que são pessoas famosas, ok? Pronto. Filipe, peço desculpa por esta parte, mas também temos que vender aqui as nossas atividades, vender, isto é, cativar as pessoas para se continuarem a envolver e a participar nas nossas atividades. Temos muito gosto em ter sempre casa cheia, em poder partilhar os conhecimentos dos nossos oradores com a nossa plateia habitual. Filipe, foi um gosto ter-te cá. Obrigada por tudo mais uma vez. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo novo guia que vem aí, nós estamos ansiosos. E pronto, vemo-nos numa próxima sessão, Biolousada ou não. Sim, sim. Olha, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos pelas perguntas, pelo interesse, e pronto, qualquer questão é só enviar um e-mail que responderemos. Exato. E esta sessão estará disponível no YouTube, esta e todas as outras que foram digitais, portanto podem consultar o canal do município de Lousada. Quem é que me perguntou aqui quais são as datas de abril? Eu não vou dizer ainda quem é, mas digo-vos que é no dia 9 e no dia 23 de abril. E já agora também depois no 7 de maio. Portanto, nós trabalhamos com bastante antecedência. Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite, obrigado.